Olá, seja bem-vindo a mais uma entrevista aqui do Tempo e Dinheiro. Hoje vamos falar sobre o mercado do milho. Milho, aliás, que tem batido cotações, recordes, não digo, mas em alta nesse mercado da B3, quase R$ 90 no vencimento mais curto. No finalzinho dessa tarde de segunda-feira chegou a bater os 89,86 por saca, mas o mercado físico tem negócios com valores acima até mesmo dessa cotação. Nós vamos saber do porquê, o que está acontecendo nesse mercado, o que está influenciando essa alta. Nós vamos conversar com o Roberto Carlos Rafael, da Germinar, que já está conosco, a quem agradeço a participação mais uma vez. Obrigado, Roberto, pela participação conosco aqui no Tempo e Dinheiro. Tudo bem? Olá, Braga, boa tarde. É um prazer estar com você, com todos os seguidores do Tempo e Dinheiro. Tudo bem, graças a Deus. E estamos aí em plena colheita, né? E plantio. Acho que dos dois principais grãos que nós temos, né? Soja e milho. Então, tudo tranquilo. Bom, começamos exatamente por essa questão do milho, né? O que está acontecendo nesse Uhum. mercado? Por que essa disparada dos preços no mercado físico, inclusive relatos aí acima de R$ 90 a saca em algumas regiões aqui do Brasil? Sim, a gente está tendo hoje o encerramento do contrato do mês de março na B3. Ele está beirando a máxima dele, aí foi 89,94. Ele, na verdade, ele se encerra pela média dos três últimos dias do indicador Exalto CPEA, né? Estamos aí com o contrato do mês de maio subindo quase 3% nesse momento, porque está muito distante. O contrato do mês de maio está com 82,17 e os preços no FII estão nessa patamar de preço que você falou, bem falou que é na faixa de 90 aí, entre 89 até 91 seria a ideia de preço quando a gente fala de milho diferido, que seria o milho adquirido dentro do estado de São Paulo, ou eventualmente o milho se trazendo aí de outros estados, e tipo Goiás, tipo Minas, né? Alguma coisa que está chegando de Mato Grosso do sul do estado, que normalmente não acontece, mas os preços estão muito bons aqui em São Paulo. Milho que está chegando também do Paraná, vindo aqui para São Paulo, porque um dos estados que está mais carentes, né, de ofertas e uma demanda aí contínua é o estado de São Paulo. E o contrato da B3, ele é, na verdade, formado pelo preço da região de Campinas, né, Braga? Então, ele acaba, na verdade, tendo uma correlação muito forte com todos os outros mercados, né? Então é isso que está, na verdade, acontecendo. Eu diria que se você me pedir para elencar qual foi o principal fator que nós chegou nessa situação em termos de os preços terem subido muito, e eu diria que foi a grande safra de soja que nós tivemos, que impactou no mercado de oferta e demanda de fretes, e os fretes explodiram de preço, né? Então os fretes subiram muito, e isso fez com que inviabilizasse aí, nesses últimos 30 dias, ou um pouco mais que isso, a vinda desse produto de fora de estados, de alguns estados de origem, como Goiás, Minas, como a gente falou, que normalmente abastece o estado de São Paulo, e os preços, então, com os fretes muito altos, foi viabilizado, aí ficou mais fazendo negócio dentro do estado de São Paulo, que é o mercado ferido, que é um mercado com preço um pouco mais alto. Mas essa dificuldade de movimentação de grandes distâncias, seja para abastecer São Paulo, para Santa Catarina, Paraná, ou para qualquer outro estado aí que tenha que importar produto de outro estado, a questão frete foi o que pesou, tá, Braga? Então, nós estamos vendo, na verdade, o produtor muito focado, como sempre, isso acontece todo ano, na colheita da soja, então estamos com esse cenário, tá? Além do que, também a gente tem aí realmente um consumo maior que nós tivemos no ano passado, nós exportamos um pouco mais do que a gente esperava, os números aqui, se a gente for fazer, inclusive, uma apuração expurgando os meses de janeiro e fevereiro. Janeiro a gente expurga, normalmente a safra agrícola a gente fala de fevereiro a janeiro. Então, fevereiro e março, a gente considerando que está previsto para exportar agora nesse mês de março, a gente chega em 39 milhões de toneladas de exportações, né? Então, os estoques estão um pouco mais baixos, mas diria assim, tem ainda produto no mercado? Tem, mas o produtor, de uma certa forma, capitalizado e vendo um preço nesse patamar, tem segurado. E a prioridade sendo soja, a gente tem aí uma boa parcela ainda da safra de verão que está por entrar, né, a colheita. Então, é isso que proporcionou essas altas preços. Uh, Evidentemente, se a gente for ver lá para trás, um pouco a questão da alta do dólar também ajudou a se exportar mais, se produzir mais carne, se exportar mais carnes, e a demanda também aumentou para o setor de rações. Tudo isso foram motivos para que a gente visse essa alta expressiva no milho aí nos últimos
2 meses, praticamente 2 meses e meio, desde a virada do ano. Sim, bom, então no caso aí a prioridade é a soja nesse momento e o frete, até mesmo o transporte de milho, fica, entre aspas, no segundo plano. Mas mesmo assim as cotações, né, os fretes têm disparado, né? Há uma disparada também nessas contratações, né? Isso tem sido colocado na conta também do produtor, das cooperativas. O mercado está sentindo essa alta também em função dessa questão de deixar o milho para depois dar prioridade primeiro para a soja, é isso? Então, isso é um fator que, na verdade, é um dos fatores que eu falei, né, Braga, que exatamente diminui a oferta, né? Então, o produtor acaba deixando, prioriza a sua colheita de soja, e além do que, com essa retenção de ofertas, não só os fretes subiram, que se não tivesse alta no milho, tivesse alta no frete, mesmo assim o milho teria subido, né? Mas o fato é que o milho também houve essa retenção, então diminuindo a oferta do grão, aumentou o preço do milho e teve uma alta expressiva dos fretes, né? Então, você faz essa combinação, subindo as duas pontas, milho mais frete, chegamos nesses níveis de preço, né? Que no fundo, que nem, por exemplo, alguns estados, que nem, por exemplo, o estado de São Paulo, quem tinha milho, ficou muito bom, né? Porque, na verdade, o estado de São Paulo, por exemplo, está abastecendo, o milho do estado de São Paulo está abastecendo um pouco mais o mercado de São Paulo. E aí, com isso, os preços subiram, porque os preços de fora ficaram muito caros para trazer por conta da alta do milho e da alta do frete. E você mesmo disse logo no começo desse nosso bate-papo aqui que dá para elencar, né, vários fatores, além dessa questão do frete, né? Nós temos a questão da safra, sem dúvida nenhuma, você abordou, né, nesse sentido. Nós temos também o câmbio, né, o dólar influenciando. E outra coisa, alguns depoimentos, né, desastrados, por dizer assim, entre aspas, né, com relação à importação de milho também. Né? Antes, né, de falar a respeito dessas questões, né, de que forma, nesse momento, o câmbio também está interferindo nessa alta de preços, Roberto? O câmbio, na hora que você começa a fazer as contas para trazer o milho importado, seja lá de que base, né? Argentina, Paraguai. Argentina, Paraguai pode vir alguma coisa por terra, principalmente Paraguai ali para o sul do país. Argentina pode abastecer algumas ah, ah, fábricas próximas a portos, então fazendo cabotagem, saindo ali up river na Argentina e subindo aqui para o Brasil. Então, assim, essa questão das importações também pode ser, eventualmente, alguma coisa vindo de Estados Unidos. O fato é que, na verdade, essa questão de importações aí, redução das tarifas de importação, foi mais do que isso aí, basicamente foi palanque, né, Braga? Então, quando o governo quis falar que, olha, as alíquotas de importações nós estamos zerando, de 7,4 estamos zerando, é só a tarifa de importação do milho dos Estados Unidos. Porque o milho do que vem do Mercosul, ele já tem tarifa zero, né? Ele já tem tarifa zero. Então, veja, é o governo querendo, que encontrou o milho como um vilão, né? Para a questão da inflação, lógico, o milho ele entra. O milho é muito nobre, ele vai com todos os setores. É a indústria de ração, na indústria têxtil, né, no etanol, na indústria de bebidas, na farmacêutica, na indústria de papéis, de papelão. Ele é muito nobre, né? Então vai em todos os setores. Lógico que isso ajudou também, né? Então, mas se a gente for ver a inflação, ela está aí por conta exatamente dos discursos, principalmente do presidente do Brasil, em querer peitar Banco Central, querer peitar o que deve ser feito na economia, extremamente desastroso. A culpa é dele. Ele que levou para 6,30 o câmbio, e agora, aí se trava muita coisa, e outra coisa, não é só nosso mercado, né, Braga, nesse sentido. Parafuso, é prego, é madeira, é papel, é etanol, é carnes, é tudo, ovos, né, é tudo. Né? Então, de uma certa forma, né? Agora, é lógico, para o produtor brasileiro, isso ajuda, lógico, a gente tem um impacto inflacionário, tudo isso complica, as populações mais necessitadas estão sofrendo e muito, né? Então, sim, eu acho que essa questão de importações, o governo ele falou muita besteira, tá? E, então, para a gente assim, só trazer algo que a gente poderia falar, o que seria uma importação, importação vai acontecer quando vai precisar. Eu acredito que nós temos milho no Brasil, né?
mas ela deve vir mais da Argentina, vai para algumas unidades próximas a portos. O preço de paridade de importação hoje no Brasil seria alguma coisa realmente ao redor de R$ 90, que é o preço hoje, é um pouco até acima, né? E isso acontece às vezes quando a gente tem uma certa falta de oferta para atender demanda, um ciclo um pouco mais curto de oferta, seja por conta de colheita de soja, numa entre-safra, às vezes o preço de paridade pode chegar no preço de paridade, que é o que nós chegamos agora, pode até passar um pouco. Mas depois o que nós vamos ter, o equilíbrio dos preços, é com esses preços que provavelmente, olha, peraí, já que a gente não está conseguindo o produto aqui, né, vai se importar. Né? Então aí entra essa questão do preço de paridade de importação. Então, falaria que alguma coisa ao redor aí de R$ 88 a R$ 90 seriam os preços, posto algumas unidades próximas a portos. Tá? Para colocar no porto brasileiro, ficaria alguma coisa ao redor de R$ 87. Até porque hoje nós estamos com o câmbio caindo 1,3, né, Braga? Rompeu aí a barreira dos 5,70, tá? Então, é isso. E eu acho que eu queria falar um pouquinho sobre a questão da importação, é que se falou muita besteira, sabe? E não é isso, né? Então, o pessoal tem que entender o seguinte, as tarifas de importação estão sendo reduzidas para o milho americano. As demais já existiam. Então, não é o governo que está descobrindo alguma coisa, que está reduzindo impostos para colaborar, não. Tá? Ele está tentando contornar os problemas que eles mesmos criaram. Ou seja, um discurso populista que abre espaço para especulação e em algo que ele não tem uma ingerência, o mercado acaba se ajustando, né? E aí causa Sim, toda essa confusão, né, em todos os segmentos, né, Roberto? perfeito. Agora, essa especulação deve ter estancar em que momento, né? Dá para poder ter uma ideia? A mesma coisa que eu falar, poxa, quanto é que vai subir o milho? É difícil, né? Falar para você, ou até mesmo perguntar, mas tem uma hora que o mercado vai se ajustar e isso tudo arrefece um pouquinho ou encontra um novo piso para o milho quando tiver, lógico, enquanto tiver essa questão toda, essa especulação toda. Será que a gente vai acompanhar a formação de novo piso ou não? Então, Braga, a gente tem que ver exatamente que nós estamos, neste momento, com dois mercados diferentes. O mercado spot, que seria o milho que tem que ser consumido agora, e o mercado safrinha. Então, você veja que o mercado de safrinha, para o contrato de julho, que seria o primeiro contrato da safrinha brasileira, a que vai ser colhida agora, ela está 74,39 na B3 hoje. Tudo bem, está subindo 3%, né? Hoje, né, 2,7%, sendo que o mercado do spot hoje está 90. Então nós temos aí praticamente 16, R$ 15 de diferença. E o que explica isso? É exatamente a entrada de uma boa safra, seria a safrinha brasileira, tá certo? Em volume considerável, além da entrada da safra americana, porque se você pegar também os preços de Chicago hoje, você tem 4,70 para o contrato de maio, que é safra velha, e para a entrada de um novo contrato, que seria setembro, seria 4,50. Tá? Então, assim, nós estamos com dois preços exatamente diferentes nesse momento. Agora, nós estamos aqui no mês de março, a colheita da safrinha deve começar um pouco, pelo menos as referências que a gente tem, alguma coisa no mês de maio, vai ser um volume menor do que o ano passado, aí mais acentuado no mês de junho, também vai ser um volume um pouco menor do que foi colhido percentualmente da safrinha no mês de junho do ano passado, tá certo? Então, até lá tem muita coisa para acontecer. Tem uma questão climática, tanto de safrinha, na questão chuvas, sei lá, que eventualmente vamos ter algum problema de geada, e também do hemisfério norte, que vem aí a safra americana a ser plantada agora a partir do finalzinho do mês de março, tá? Então, isso tudo a gente tem que acompanhar. Mas o que a gente poderia dizer, que eu acho que é importante o produtor pensar, é assim, às vezes a gente escuta muito aqui, nossa, mas o preço, por exemplo, no contrato do mês de maio está muito baixo, ele está R$ 8, estava R$ 10 até sexta-feira, mais baixo do que o mercado atual. É uma oportunidade boa para o produtor que tem ainda milho físico, dele vender e comprar bolsa, se ele acha que vai subir. Né? Só que o mercado de maio tem enfrentado uma resistência muito grande, porque alguns players, e principalmente a indústria, ao meu ver, e eu acho que também alguns fundos, entende que no mês de maio já começa a ter um pouco mais de oferta, tendo uma safrinha boa, esses preços já começam a ceder. Né? Então, um outro detalhe que o produtor ele não pode esquecer na hora que ele for fazer
a sua análise de mercado, porque às vezes tem um momento que tem especulação, está escutando tanta coisa, né? Vai falar de clima. Clima, Braga, acho que a gente já falou isso aqui. Para mim, eu entendo o clima, eu vejo por 4 dias, uma semana no máximo. Acima disso, tudo pode acontecer, né? Então, até tanto que vamos falar assim, vamos falar aqui por questão do clima da safrinha brasileira desse ano. Vai ser um sistema neutral, né? E nós não temos nenhum efeito, nós temos um efeito muito pequeno de laninha, nada de El Niño, um sistema neutral. O neutral pode acontecer tudo, né? Mas então, assim, mas está longe para a gente falar o que vai ser abril, o que vai ser maio. Então, fica muito essa especulação. Agora, algo que o produtor tem que ficar atento é que nós vamos ter, e acho que o produtor viu isso, que a questão de preço hoje do milho, em relação à soja, se a gente for fazer análise, o Braga está excelente, está surreal. Nós estamos falando que uma saca de soja a gente tem 1,4 de uma saca de milho, sendo que o normal é 1,8 ou 1,9 aqui no Brasil, né, nas origens, né? Uh, então, assim, o que nós vamos ter? Nós devemos ter uma safrinha muito boa, e acho que o produtor que está aí plantando, está terminando aí praticamente sua safrinha, faz todo sentido ele plantar, porque os preços estão excelentes no milho, pelo que nós estamos explicando, tá certo? Então, assim, se tudo correr bem, não adianta pensar que no mês de julho nós também vamos ter um preço do que está, e tem muita gente falando isso. Só que eu de cara queria, no mês de julho, você pensar que vai estar 90, não vai estar. A não ser que exploda dólar, quebra a safra americana, quebra toda a safrinha, a não ser que aconteça catástrofe, tá? Mas o que a gente deve ter é uma entrada da safra americana, devemos ter uma entrada da safrinha, e a gente já tem tantos volumes negociados com as trades, que se eventualmente as trades perceberem que tem um mercado muito bom no Brasil, tudo aquilo que eles fizeram, eles começam a reverter de entrega aqui no mês de junho e julho de tudo que eles já compraram dos produtores. Começa a entrar aqui no Brasil. Você está entendendo, Braga? Então aí aumenta a oferta, e muito. Então, muito cuidado com a especulação. O produtor tem que se sintonizar e ver como que está o tabuleiro. Bom, Pode de subir qualquer muito? forma, Pode, só que tiver pois não. catástrofe, né? Sim, sim. Bom, de qualquer forma, diante de toda essa situação, você mesmo no finalzinho agora, nessa última resposta, você falou, o produtor tem que ficar atento, né? Ele tem que montar uma estratégia de comercialização, aproveitar esses preços, dar uma olhada lá na B3, né? Dar uma olhada no câmbio. Ele não pode ficar simplesmente observando esse movimento de alta nesse momento, porque vem a safra depois dos Estados Unidos, vem a safra, o safrinha também. Tudo isso, ele tem que aproveitar o momento, na verdade, daquele que pode, não é isso? E aquele que tem o milho e pode fazer uma proteção, buscar redear na B3. Enfim, ele não pode deixar de aproveitar esse momento, é isso? Exatamente, a gente tem duas situações. Nós temos o que tem de estoque remanescente, de outras safras, mais a safra de verão, certo? E aquilo e temos produtores que vão plantar safrinha. O que tem aí da safra de verão, tá certo? Estoques remanescentes, eu diria que o produtor ele tem que pensar em vender, porque os preços estão excepcionais. Porque exatamente lá a partir de junho e julho, nós temos um outro mercado que está caindo mais de 15 reais, né? E aquele que tem safrinha, de repente, pode já fazer algumas posições travando, porque nós estamos vendo Chicago, hoje até que está subindo um pouco, mas já abaixo de 4,50, que é a minha expectativa de preço para Chicago, baseado nos números que saíram no Outlook Forum, né? Eu imagino que Chicago deve ficar entre 4,20 a 4,60, pelos números que estão falando de aumentar estoque em quase 10 milhões de toneladas, mas também precisamos ver lá na frente se tudo isso vai se confirmar. 21 de março temos o Prospective Plan. Então, assim, Braga, duas situações. O produtor que pode, às vezes, travar alguma coisa em B3, ou com uma trade, ou com uma indústria, e aquele que tem o milho de estoque e safra de verão na mão, eu acho que tem que aproveitar esses preços, porque depois lá, a partir de junho, é outro mercado que é o que nós estamos falando. De novo, eu friso, se tiver um problema muito sério, de clima americano, por exemplo, tal, tudo pode mudar, mas não podemos trabalhar com catástrofe, né, o Braga? É exatamente isso, né, Roberto? Bom, de qualquer forma, nós temos aí os fundamentos firmes, né, no caso da demanda, né? Isso é inevitável. Continua uma demanda firme, fora exportações e também aqui no Brasil, nada que possa reverter esse cenário, né? Muito pelo contrário, né? A demanda deve aumentar também, não?
Assim, a gente, como o ano passado a gente, quando veio falando a demanda, aquele número de 17 milhões de toneladas, 16,5, é, para etanol, a gente já esperava. Talvez tenha consumido 1 milhão de toneladas a mais, o setor de rações também consumiu um pouco mais, né? Então, eu acho que os números, quando se projeta no mercado, que nem hoje, se projeta a Conab fala em 87 milhões de toneladas de consumo por ano que vem. Eu já acho que vai ser um pouco mais, pode se beirar até 89, porque só o setor de etanol vai subir uns 2 milhões de toneladas, tá? Mas a Conab tem uma expectativa de números aqui de safra total inferior ao que o mercado trabalha, né? Uh, Mesmo os estoques de passagem da Conab, que estão sendo citados, se fosse isso que eles falaram aqui, o milho já era para ter chegado a 100 depois da colheita da safrinha. Então, isso para mim não procede. Você pega os números da Stonex, os estoques de passagem da safra são ao redor de 15, 16 milhões de toneladas, né? Então, assim, a gente precisa tomar cuidado com tudo que a gente está vendo e se sintonizar nisso aí, que é ver dia após dia, né? E, e, e a gente precisa ter muito cuidado, que nem por exemplo, nós como cidadãos seria muito complicado. Se tiver uma queda de safra americana explodir esses preços, olha a situação do ovo, da carne, daqui a pouco ninguém come mais ovo, a classe mais pobre, né? Então, um negócio também que é um cenário preocupante, né? Como uma economia numa forma geral. Mas tudo pode acontecer daqui até lá, tanto produzir mais como produzir menos. O consumo, eu acho que é isso que está por aí que nós estamos falando, algo ao redor de 89 milhões de toneladas. Isso não deve mudar. O que vai mudar, Braga, é a exportação, porque a exportação nada mais é do que excedente. Se a safrinha quebrar 10 milhões de toneladas, em vez de 40, vamos exportar 30. Se a safrinha vier 5 milhões de toneladas a mais, em vez de exportar 40, vamos exportar 45, porque tem mercado, a princípio, certo? Então, o consumo eu diria que é isso aí. Agora, exportação é exatamente o excedente, é o diferencial que vai embora do país. Bom, Roberto, só para poder finalizar contigo, é lógico, diante dessa escalada de preços, das cotações, mercado da B3, lógico, com base em Campinas, aqui as cotações do mercado físico, estão dando uma, não digo estilingada, né, mas estão atingindo novos patamares. Você acha que existe um teto para isso? É difícil? Pode chegar aos R$ 100? Não é no campo da especulação, me entenda bem, pelo contrário, quem está nos acompanhando também não entenda dessa forma, mas a contar pelos preços que estão sendo registrados agora, isso é possível ou não? Como eu disse, se a gente for falar de alguma catástrofe, alguma coisa, pode até mais, mas eu acredito particularmente, se a fotografia for essa e não mudar, tivemos produção de safrinha, safra americana, o câmbio está aí, 5,70, pode ir um pouquinho para 5,80, pode vir para 5,60, não sei, né? Se nada disso mudar, ficar nesses 5,70, né? Eu não acredito nesses preços de R$ 100, não, tá? Eu acho que é aquilo que eu te falei, agora, quando terminar a colheita da soja e os fretes também começarem a aliviar um pouco, se eu sou o produtor, a não ser que ele queira especular mais, vai segurar um produto que está com preço muito bom agora, tá certo? Correndo o risco de lá em junho ter R$ 15 a menos, isso é quase 20% a menos do preço que está hoje. Então, assim, eu acredito que o produtor vai estar vendo isso, então a oferta deve aumentar, né? Isso depois da colheita da soja, que está finalizando, os fretes também se reduzindo também um pouco, a gente acredita que isso possa também acontecer, porque foi um momento de colheita, de absorção de caminhão para tudo quanto é canto, para portos, milho precisando, para dentro da fazenda, na colheita. Então, assim, eu acredito que a gente está chegamos ao limite já de paridade de importação. Vai falar, vai ter uma importação? Se for, só daqui a 40 dias para chegar o primeiro navio, né? Então, assim, mas eu acredito que o produtor ele não vai perder essa oportunidade de preços e não vai deixar de vender esse milho que ele tem, algo estocado e principalmente está sendo colhida a safra de geral. Se não fizer, vai correr esse risco exatamente como você mesmo disse. Vai terminar a colheita da soja, os fretes diminuem e a disponibilidade aumenta, os preços, né, podem ruir. Roberto, Uhum. muito obrigado mais uma vez pela tua disponibilidade, falar conosco, dispõe aqui do tempo e dinheiro.
Mais uma vez, você tem recebido também consultas, você tem os seus clientes, é, tem algum contato que você possa deixar, né, para que aqueles que nos acompanham agora, queiram mais informações a respeito do mercado de milho, soja, entrem em contato com você? Você quer deixar um telefone de contato ou um e-mail? Não, legal, posso deixar meu telefone. A gente, na verdade, a Germinar é uma corretora de mercadorias, né, que opera na integração de físico, milho, soja e sorgo. O meu e-mail é roberto_carlos@germinarcorretora.com.br. A gente tem bastante conteúdo também que a gente gera, às vezes, informações, né, Braga? E também nós temos escritório de investimentos, que na verdade é do meu filho, mas não é meu, mas é da SHP Investimentos, né, que fica aqui também em Mojimirim, Mogi Guaçu, que é um representante vamos dizer assim, da XP, né, também, e para fazer as operações de travas de câmbio, NDF, de milho, enfim, te agradeço a oportunidade de estar falando, né, que você está me perguntando. Então, seria esses os nossos contatos, a gente fica à disposição, seja indústria, seja produtores, investidores, ficamos à disposição. Nosso interesse sempre é tentar compartilhar o que a gente tem de informação e tentando ser bem racional, sem ir para o campo de torcedor, né? Tá Exato. certo, Com Braga? responsabilidade, né? Com Acima de tudo. responsabilidade, que é extremamente Isso aí. importante. Roberto, um abraço para você, até uma próxima. Tá bom, obrigado, viu, Braga? Um abraço para você Eu que também, a todos os agradeço. ouvintes do Tempo de Dia. Até logo. Obrigado, igualmente. Bom, mais uma vez, e a todos eu lembro sempre que você pode compartilhar, curtir, né, se inscrever nas nossas mídias sociais, aproveitar também fazer parte do clube de assinantes do Tempo e Dinheiro. Para quem não conhece, tá aí o João Batista Olive, como sempre, fazendo um convite para que você venha fazer parte do seleto clube de produtores mais bem informados desse nosso Brasil, clube de assinantes do Tempo e Dinheiro. A todos que estiveram conosco, meu muito obrigado, até a próxima.